Muito bom dia, agronegócio! Vamos começar mais uma semana. Hoje é segunda-feira, dia 8 de novembro de 2021, 8 horas. 13 minutos pelo horário oficial de Brasília. Estamos dando início à nossa abertura de mercado aqui pelo Instagram e pelo YouTube do Notícias Agrícolas para que você seja sempre o produtor, o profissional do agronegócio mais bem informado do país, tá certo? Então a gente vai te trazer notícias, as cotações, o andamento das bolsas, tudo aquilo que você precisa saber para começar bem a sua semana, bem informado, a sua segunda-feira. Segunda-feira que é dia de muito relatório, dia de muito número, já adianto, dia de expectativa para o novo boletim mensal de oferta e demanda do USDA, é isso mesmo. Amanhã o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, traz o seu novo reporte e já deixa os mercados aí mais cautelosos. A gente vai falar sobre isso também ao longo do nosso Bom Dia Agronegócio, enfim. É dia sempre muito cheio de informação, né? Dia onde a gente tem muita coisa para discutir, para avaliar, para confirmar, tá certo? Lembrando que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo. Então, depois que terminar essa conversa, você vai pro Instagram direto, seguir @cooperativa Cochupé e vai ficar por dentro de tudo que acontece na cafeicultura brasileira e mundial. Lembrando que nessa semana, neste final de semana, no sábado, nós temos o Especialíssimo, um evento da Cochupé que a gente vai transmitir aqui com exclusividade no Notícias Agrícolas, e a gente já começa a te convidar para acompanhar esse conteúdo, tá certo? Sábado, conteúdo muito legal sobre café e a gente vai te dando mais detalhes aí ao longo da semana, tá certo? Para você não perder nada. Não se esqueça também que Letícia Guimarães nos acompanha por aqui, direto da redação do Notícias Agrícolas, então mande as suas perguntas, suas dúvidas, suas críticas e sugestões e a gente vai colhendo tudo por aqui, vai respondendo tudo na medida do possível. Aquilo que a gente não conseguir responder hoje, a gente vai te respondendo ao longo da semana, levando as suas dúvidas para os nossos especialistas, tá certo? Então mande de onde vocês estão falando, mande as suas perguntas, como por exemplo, o pessoal já começou hoje aqui nos trazendo informações, ó. O Márcio, bom dia, Carla, bom dia, Márcio. Faltando chuva em São Jerônimo da Serra, no Paraná. Então, vamos acompanhar. O pessoal do Direto na Fazenda, você não está aparecendo direito no vídeo. Acho que vocês estavam vendo o videozinho de abertura, né? Que a gente tá aqui ainda nos adaptando à nova casa, mas agora acho que já tá tudo certo, né? Só me deem um ok se vocês estão me vendo legal, tá bem? Vamos lá. O Lázaro me pede mais informações sobre os preços dos adubos. Vamos falar sobre isso, tá, Márcio? Lázaro, a gente vai trazer mais informações sobre isso e vamos acompanhar. Fato é que os preços vão continuar subindo, tá bem? E os preços altos vieram para ficar pelo menos aí até o meio do ano que vem. A Bia quer saber sobre o mercado do café. A gente vai falar sobre o mercado do café. O Jamilson, bom dia do Mato Grosso do Sul, Cuiabá, bom dia para vocês. Não se esqueçam também que nós estamos com o nosso chat aberto ali no YouTube, então se vocês quiserem também nos fazer perguntas por ali, como o seu Carlos Borges, bom dia, vocês do programa poderiam nos informar sobre o plantio da soja e do milho nas diversas regiões do Brasil. Obrigada, seu Carlos. Vamos atualizar todos os números por aqui hoje durante essa nossa edição do Bom Dia Agro, tá? E eu já adianto para o senhor, não deixe de acompanhar o Notícias Agrícolas pelo projeto Realidades da Safra. Já é um projeto muito tradicional aqui do Notícias Agrícolas, encabeçado pelo nosso repórter Guilherme Dorigatti, que visita todos os dias 2, 3 das principais regiões produtoras do Brasil. Então ele vai para os principais municípios para ouvir os produtores, os presidentes de sindicatos, os presidentes das AproSojas, das associações de classe, quando a gente fala de soja, milho. Vai ouvir também no auge das safras, nos picos mais importantes, as safras de inverno, o café, mas soja e milho a gente acompanha do plantio até a finalização da colheita e a comercialização. Depois a gente volta a fazer o ciclo todo de novo. Então, o Realidades da Safra é bem facinho do senhor alcançar. No nosso menu, lá no noticiasagricolas.com.br, tem um pedacinho ali que chama Safras. Ali tem todas as entrevistas. E a gente vai trazendo as informações por aqui também. Então, o senhor continue conosco que a gente consegue te dar bastante informação sobre essa questão toda do plantio, tá bem? Bom, vamos começar com a nossa rodada de preços, como sempre fazemos, para que a gente possa entender
Que momento é esse do mercado, portanto? A soja opera bem próximo da estabilidade nessa manhã de segunda-feira, caminhando de lado, né, de forma bem lateral. O contrato de janeiro tem 12 dólares e 5 cents por bushel, sobe agora 0,01%, estável. O milho tem alta de 0,4% para valer 5 dólares e 54 no contrato de dezembro. O trigo, 7 dólares e 71, alta de 0,7%. O café sobe mais de 1%, o açúcar 0,8% de alta para valer de novo 20 cents mais 9 por libra peso, recuperando, portanto, o patamar dos 20 cents o açúcar, perdão. O algodão sobe também, sobe 0,9% para valer 1 dólar e 17 mais 9 por libra peso. O petróleo, 82 cents mais 50 por barril no WTI, alta de 1,5%. Vamos dar uma olhadinha no Brent também, que esse sim referência para Petrobras e referência importante, refletindo o cenário global de oferta e demanda, 83 dólares e 77 cents por barril, uma alta de 1,3% agora. Sobe também o gás natural, 2% de alta, o ouro, a prata e o cobre, todos eles sobem. Quem lidera a alta nas commodities metálicas, entre essas, é a prata, que sobe 0,7%. Tanto o ouro quanto o cobre operam bem próximo da estabilidade, tá? Vamos dar uma olhadinha no dólar index, hoje do lado negativo da tabela, com uma pequena baixa de 0,06%. Hoje o mercado financeiro dá início à semana com uma tranquilidade, com um pouco mais de cautela, né? Sem grandes movimentações, as bolsas também mundo afora estão mais cautelosas, não estão tão eufóricas, então a gente começa com o mercado aí observando as informações que chegam para essa semana, o que está reservado para chegar nesta semana, e de fato a gente tem ali algumas informações importantes, principalmente quando a gente olha para o mercado agrícola, né? Porque temos esse novo relatório mensal de oferta e demanda do USDA, que é um relatório sempre importante, que mexe muito com o mercado, e a gente vai ter que entender, portanto, as suas expectativas, as suas perspectivas, né? O mercado trabalha muito com essas expectativas de mercado, dos traders e tudo mais. Então a gente vai ter que acompanhar essa primeira situação, tá? Então vamos acompanhar, vamos entender como é que vão ser as coisas a partir de agora. Antes da gente falar dos grãos, né, que a gente tem mais informações novas ou expectativas, né, para dar sobre os grãos, vamos passar um pouquinho ali pelos preços do café, que estão subindo forte também, aí vamos dar uma olhadinha como é que estão as cotações na Bolsa de Nova York agora. Então continuem conosco, que ao longo do nosso Bom Dia Agro a gente vai falar de soja, a gente vai falar de milho, a gente vai falar sobre a balança comercial da China. Os dados foram divulgados hoje das importações e exportações. As importações de soja chamam bastante atenção pela sua diminuição de compras em relação ao ano passado. Então, continue aqui conosco que a gente vai responder tudo que vocês estão nos perguntando por aqui, tá bem? Vamos dar uma olhadinha, portanto, nas cotações do café, como prometido. Os primeiros contratos todos sobem, então o dezembro vale 2 dólares e 5 mais 85 por libra peso, uma alta de 1,13%. O março, 1,11% alta, a sua alta agora, com o contrato valendo 2 dólares e 8 mais 70 por libra. O maio, 2 dólares e 9 mais 45, uma alta de 1,11%. O julho, 2 dólares e 7 mais 35, esse já caindo um pouco, tá? Cai perto de 4%. Então a gente está de olho por que esse contrato mais longo está caindo tanto, já teremos essa informação. Mas fato é que os primeiros contratos, eles seguem refletindo ainda o seu próprio cenário fundamental. Que cenário é esse? Mercado sustentado pela preocupação com oferta, pela preocupação com as ofertas da próxima safra e as chances, segundo os especialistas, de termos uma boa safra de café arábica somente em 2024 aqui no Brasil, senhoras e senhores. Então a preocupação é grande e essa dificuldade que o mercado tem de entender como é que as coisas vão ficar dá bastante suporte aos preços. Claro que vez ou outra a gente vê o mercado recuar, os investidores realizarem lucros, como a gente costuma falar, ou seja, né, migrar o dinheiro de um lado para o outro, porque boa parte da liquidez que o mercado observa vem
naturalmente dos especuladores, dos fundos investidores. Então essa mudança, né, de lugar do dinheiro, essa movimentação, esse fluxo do dinheiro, ele vai fazendo com que os preços subam ou desçam ao lado dos quadros de fundamentos. Então, neste momento, o mercado de café continua encontrando, viu, Bia? Espero que você ainda esteja aí nos acompanhando, né? Você perguntou pra gente sobre o mercado do café. O que dá esse suporte, o que permite essas altas bastante agressivas ainda de aparecerem, são justamente essas preocupações com uma oferta. A questão logística ainda pesa muito sobre o café. A gente tem falado menos sobre a logística, mas ela não se resolveu. Então, faltam containers, as taxas de containers, o frete está extremamente elevado, os preços do petróleo continuam subindo, o que puxa muito os fretes marítimos, além dessa falta de oferta. Então, o cafeicultor que ainda tem café, ele consegue aproveitar, né, parte desse mercado, mas boa parte dos demais cafeicultores, né, ou talvez a maior parte dos cafeicultores não tenha produto para participar desse bom momento do mercado. Porque quando a gente olha para a formação dos preços aqui no Brasil, a gente tem um cenário que também vem se repetindo aí nas últimas semanas, nos últimos meses, que são de preços bastante sustentados, e boa parte dessa sustentação, além das altas que são observadas nas bolsas internacionais, elas vêm também com a movimentação do dólar, que apesar da recente baixa, ainda está ali na casa de R$ 5,52. Na última sexta, fechou com uma baixa aí de 1,5%, mas valendo R$ 5,52. Então a gente está falando, vou até abrir aqui os preços do café no mercado interno, né, no nosso mercado aqui no Brasil. Vamos só dar uma checada aqui no indicador CPEA para a gente ver do que a gente está falando, ó. R$ 1.265 para o café arábica, o indicador CPEA da última sexta-feira, uma baixa de 1,3%. Ainda assim, né, acompanhando ali naturalmente essa baixa do dólar, mas ainda assim R$ 1.265. Então são preços que remuneram bem o produtor. A diferença é que falta café para o produtor participar desse mercado, né? No café robusta, nós tivemos uma baixa um pouquinho menos intensa, perdão, então nós tivemos aí uma baixa de 0,11% para o indicador CPEA Exalc do café robusta fechar a semana com R$ 781,28, tá? Então essas são as informações do café. Vamos ver como é que o mercado abre essa semana, como é que o dólar abre essa semana. Às 9 horas a gente tem a abertura aí do mercado do dólar, né, do mercado cambial frente ao real aqui no Brasil. Na última semana, o que nós vimos foi a maior queda diária em quase 2 meses, com um apetite maior por risco. Ou seja, né, o que nós víamos eram os investidores buscando ativos mais sensíveis, mais arriscados, como as commodities, por exemplo, e deixando o dólar um pouquinho de lado, que ajudou, portanto, a pressionar as cotações, tá bem? O pessoal do Direto na Fazenda nos perguntando também sobre o mercado do boi, a gente vai chegar lá, tá? Vamos falar sobre o boi. Eu vou passar rapidamente aqui pelo açúcar, só pra gente dar uma olhadinha nessas boas altas e também nessa volta dos 20 cents por libra-peso, patamar importante para o mercado do açúcar, que tem um cenário bastante parecido com o mercado de café. São fundamentos que continuam estimulando esse avanço das cotações do açúcar, principalmente um déficit na produção. Eu venho falando já bastante sobre isso. O Jonathan Simeão, que é o nosso especialista aqui no setor sucro energético, vem trazendo essas informações sempre também. E o mercado de açúcar, ele está muito ligado ao mercado de energias, consequentemente essa puxada sequente, né, essa sequência de altas no mercado de petróleo e demais mercados energéticos, puxa os preços do etanol, que puxa os preços do açúcar. Então, o mercado vai se equilibrando para também equilibrar a oferta, né? E quando, né, na sequência da moagem, vamos produzir mais açúcar ou vamos produzir mais etanol? Ambos estão dando boas margens. Os preços do açúcar atingiram recordes recentemente aqui no Brasil. O indicador CPEA para o açúcar cristal, recentemente, recorde aqui no Brasil. Então, tudo isso vai mexer com o mercado e dar suporte às cotações. Mais do que isso, é importante lembrar que nós temos também esse quadro, né, como eu falei, de fundamentos que se arrasta para a próxima safra. Depois de termos 1 milhão de hectares afetados pelas geadas aqui no Brasil,
nas áreas produtoras de cana, a moagem da próxima safra vai ser melhor do que a dessa safra que vai se concluindo. No entanto, insuficiente para acabar com o déficit, vamos colocar dessa forma, e ainda traz bastante preocupação, portanto, tá? Então vamos acompanhar. Vamos passar aqui pelas cotações do açúcar na Bolsa de Nova York, dar uma olhadinha no que a gente tem agora. São altas que variam de 0,2% a 0,8% entre os contratos mais negociados. O março, 20 cents mais 9 por libra-peso. O maio, 19 cents mais 74. O julho, 19 cents mais 33. E o outubro, 19 cents mais 4. Perceba que o maio já lutando aí para chegar nos 20 cents por libra-peso também. Agora, 19 cents mais 74. Tá? Então passamos ali pelo mercado de açúcar. Vamos dar uma olhadinha no mercado. Ah, olha só. Sim, a Bia tá com problemas no áudio, é isso? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários da Bia. A Letícia tá respondendo para ela já. Imagino que ela... acho que... De fato. O pessoal da AgroPrime também conosco. Bom dia direto de Jataí. O Eduardo aqui conosco também. O Eduardo Vioto. Faz tempo, hein, meu filho, que você não aparece por aqui. Bom dia pra você, seja bem-vindo. Hoje eu já comecei com o café. Eu nem vi que você já tava aqui, hein? Espero que você já tenha colhido essas informações, viu, Edu? Obrigada pela audiência. A Super nos acompanhando, Ana Paula Olive. Bom dia, nossa diretora, né? Conosco por aqui. Bom dia, Ana. Dona Neuza, bom dia, direto da ZL lá em São Paulo. O pessoal do Direto na Fazenda sempre conosco também, nos perguntando sobre o mercado do boi. Vamos falar sobre ele? Pessoal, o mercado do boi vai caminhando de lado, vai buscando encontrar uma espécie de espaço de adequação diante dessa ausência da China no nosso mercado, né? Nós temos uma espécie de reação dos preços, mas que ainda é bastante tímida e segundo as informações que partem da Scott Consultoria, essa tímida reação, né, que deu já 2 dias de duração lá na semana passada, quinta e sexta, vamos ver como é que os negócios retomam o seu ritmo nessa segunda-feira. Isso vem em função, veja o que diz a Scott Consultoria, em função da mudança da oferta de bovinos confinados, que diminuiu. As escalas de abate encolheram e atendem agora, ou atenderam em média, na última semana, no final da última semana, até 4 dias, o que fez os compradores ofertarem um pouco mais pela arroba do boi gordo. A gente viu essa situação, vocês se lembram? Na sexta-feira, já em Belo Horizonte, eram R$3 a mais por arroba, sendo ofertada justamente por conta desse começo do encolhimento das escalas de abate que continua. Olha só, nós tivemos aí no mercado paulista um pequeno aumento de R$2 na arroba do boi gordo na última sexta. Vamos ver como é que as coisas acontecem, portanto, nesta segunda. No Triângulo Mineiro também tivemos alta, R$1 por arroba, tanto no boi gordo quanto na vaca gorda e na novilha gorda também, tá? Então nós temos aí a última referência para o mercado paulista, R$265 por arroba, preço a prazo, tá? E bruto. Se a gente olhar descontando o cenário, o fundo rural vai para R$261. Quando a gente olha para o Triângulo Mineiro, a gente está falando da arroba do boi gordo a R$250, tá? Então, apesar dessa alta, R$250. Não podemos esquecer que a gente ainda tá, volto a dizer, num momento onde estamos tentando entender o que vai acontecer com o nosso mercado até que a China volte a importar carne bovina do Brasil, né? Nós temos uma redução significativa do abate, nós temos essa preocupação, mas com essa redução do abate, né, e a oferta de animais confinados diminuindo, os preços começam, portanto, a reagir. O Fernando Henrique Iglesias, que é analista de mercado da Safras e Mercado, grande parceiro aqui do Notícias Agrícolas, deu entrevista ao Alexander Horta na última sexta-feira, falando que alguns negócios, inclusive no mercado paulista, já batiam nos R$270 por arroba, mas sem tornar-se referência. Ou seja, as referências são mais baixas. Negócios pontuais aconteciam na casa dos R$270. E o Fernando Henrique Iglesias, ele destaca os números do CIF, né, que quando a gente olha para esses números, nós temos aí, né,
uma divulgação mais regular, segundo o Fernando Henrique Iglesias, que começou a acontecer dessa forma mais regular em relação ao que era divulgado anteriormente. Então, essa divulgação mais regular mostra que, de fato, o abate diminuiu, mostra um ajuste mais expressivo do mercado e, portanto, essa reação nos preços vem acontecendo. Entre 11h30 e meio-dia, horário de Brasília, não deixe de acompanhar. Alexander Horta assume esta bancada para te atualizar sobre as informações do mercado, portanto, pecuário, não só aqui no mercado paulista, mas vamos falar do mercado nacional, quais são as expectativas para essa semana, como é que estão as situações ali com a China, como é que estamos avançando com isso, se a China ainda volta para o mercado esse ano ou não, enfim, vamos acompanhar. Para a gente finalizar mercado pecuário, só outras duas manchetes importantes ali da Scott Consultoria. Estabilidade nas cotações dos lácteos no mercado atacadista. Vocês sempre me perguntam aqui no Bom Dia Agro sobre os preços do leite, o mercado de lácteos. Então, olha só. Em outubro, apesar do aumento na captação da matéria-prima, ou seja, o leite cru, né? O atacado, ainda com margens estreitadas, manteve os preços estáveis na comparação mensal. Informações da Scott Consultoria já disponíveis para você no Notícias Agrícolas. E também uma outra informação importante, alta sutil no preço do leite ao produtor no pagamento de outubro. Inclusive, isso foi pauta para Letícia Guimarães no finalzinho da última semana. Letícia trouxe as atualizações logo no comecinho de novembro, como tradicionalmente ela faz, né? Trazer essa atualização no começo do mês do que aconteceu no mês anterior e as perspectivas, e a Scott chega complementando dizendo o seguinte: no pagamento realizado em outubro, que remunera a produção entregue em setembro último, o preço do leite pago ao produtor registrou mais um mês de alta, o 7º consecutivo em função da oferta ajustada de leite. No entanto, a Letícia pontuou, a partir do momento que a gente começa a aumentar a captação nesses próximos meses, a tendência é de que esses preços se ajustem um pouco, fora os altos custos de produção que ainda mantêm as margens do pecuarista de leite bastante ajustadas, tá certo? Então, essas são informações, portanto, da Scott e coletadas por nós aqui no Notícias Agrícolas também, com os especialistas deste mercado, incluindo o CPEA, tá bem? Pessoal do sul de Minas conosco. Bom dia, Carla. Um abraço de Vilhena, Rondônia. Obrigada. Bom dia, Paranaguá, no Paraná, conosco. O Anderson falando boi não. Pois é, Anderson, difícil, né? Mas a gente tá aí tendo que dar essas informações, né? A gente não gosta de ser portador de más notícias, né? Mas a gente, se Deus quiser, logo vamos dar as informações aqui de que o mercado da pecuária está se recuperando, de que a China voltou a importar carne bovina do Brasil e já essas notícias começam a aparecer. A Robertinha, ó, bom dia São Paulo capital, bom dia Roberta. Bom dia, milho pode voltar a subir em janeiro? Olha só, Cássio, a sua pergunta já nos dá espaço para a gente abrir aqui o nosso comentário dos mercados de grãos, tá? Vamos falar do mercado de milho então. Segundo os analistas de mercado, não, né? O que a gente vai precisar ver acontecer efetivamente no mercado de milho para que os preços voltem a encontrar espaço para altas bastante fortes, né, bastante agressivas, somente se a gente vê a continuação da desvalorização do real frente ao dólar, ou seja, o dólar continuar subindo. No cenário de oferta e demanda, as informações já são conhecidas, viu, Cássio? E por conta disso, nós temos uma certa estabilidade do mercado. O mercado de milho vai se acomodando, né? Na B3, o que a gente viu diante da puxada do dólar nos últimos dias foi uma retomada do patamar dos R$90, né? Então, os preços testaram ali alguns patamares mais altos, mas em janeiro a gente já vai começar a ter a chegada da safra de verão. A gente vai, a gente tem nesse final de ano também a continuidade da chegada do milho importado do Brasil, que é um volume considerável. Então, segundo os analistas e especialistas de mercado, analistas, consultores e tudo mais, nós teremos preços ainda ao redor dos R$90 por saca, ora testando um pouquinho mais baixo, ora testando proximidade dos 90, né? Mas sem força para furar
muito esse teto dos R$90, e isso deve durar até o comecinho de 2022. Essa é uma análise do Anderson Galvão, analista de mercado da Celeris Consultoria, e o Anderson é um dos mais experientes analistas do mercado de milho do Brasil, tá? Ele destaca ainda que esse é um bom momento para fechar novas vendas e abrir espaço nos armazéns para a soja que vem pela frente. A soja que deve chegar mais cedo esse ano. A gente está plantando num ritmo recorde, não se esqueçam. Então, o produtor tem, inclusive, encontrado espaço para fazer algumas negociações ali com a sua soja, né? Inclusive a gente continua exportando bem. Hoje saem os dados da SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior, atualizando ali os números das nossas exportações acumuladas em novembro, nesses primeiros dias úteis, né? E a gente vai entender como é que estão, portanto, as nossas exportações. Mas fato é que para o milho a gente tem uma espécie de fato, uma acomodação do mercado a partir de agora, sem grande mudança, viu, Cássio e amigos? Portanto, a gente está trazendo aí essas informações. Mais do que isso, a gente vai ver uma safra de verão também um pouquinho maior, né, Cássio, do que a anterior. E eu imagino que a gente vai ver uma safrinha também melhor, salvo a gente tenha problemas bastante agressivos com o Laninha se intensifique e tudo mais, e realmente corte as chuvas para os próximos meses. Temos que entender como é que isso vai impactar na nossa segunda safra e no desenvolvimento da nossa safra. Tanto o milho verão quanto a nossa soja que está aí com o plantio bastante acelerado, né? Então, vamos entender, mas fato é que neste momento a gente tem essa condição, tá bem? Qualquer novidade, naturalmente, a gente te traz e te atualiza por aqui, mas vamos acompanhar, tá certo? Eu vou ver se até o final do nosso Bom Dia Agro, a gente consegue te trazer a notinha atualizada do CPEA sobre o mercado do milho, tá? E a gente conseguindo, a gente já te atualiza por aqui. O CPEA costuma trazer os seus números já, né, para começar a semana, e toda segunda-feira tem soja e milho, então vou ver se eu consigo dividir ainda com vocês por aqui, tá bem? Bom, falamos, portanto, de milho, atenção à movimentação na B3, a movimentação do dólar. Em Chicago, assim como na soja, o mercado também espera os novos números do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que serão reportados nesta terça-feira, dia 9, horário de Brasília. Então, precisamos ver o que esse mercado vai nos trazer. Primeiro de tudo, né, a gente vai ter que olhar a movimentação de toda essa condição da nova safra, né? Nós tivemos uma boa colheita, nós tivemos uma condição bastante favorável de clima para que a colheita caminhasse muito bem. Então agora a gente vai provavelmente ver um ajuste na produção. E aí vamos ver se os estoques também serão ajustados. No último boletim mensal de oferta e demanda do USDA, ele aumentou também as exportações de milho, né? Então pode ser que a gente tenha, né, uma surpresa aí do lado da demanda. O mercado de etanol nos Estados Unidos tem dado boas margens. Então, de repente, o que a gente pode ver também pelo USDA é uma sinalização de um aumento da utilização do milho na produção de etanol por lá, dadas as boas margens e tudo mais. Eu tô vendo se a gente já tem aqui algumas expectativas, né, dos estoques e da produção, para a gente entender aí o que o mercado pode nos trazer. Olha só, os estoques finais da safra 2021-22 poderiam ser revisados para baixo bem ligeiramente, tá? Segundo a analista internacional Karen Brown, que é uma referência aí para o mercado internacional de grãos, tá? Então, a gente poderia descer de 1,5 bilhão de bushels para 1,48 bilhão. Para a soja, nós teríamos um caminho contrário, de 320 milhões de bushels para 362 milhões de bushels. Por quê? Porque nós temos aí a projeção de que teremos uma safra podendo ser revisada para cima diante das melhores taxas de produtividade que têm sido reportadas aí pelos produtores norte-americanos ao longo desse processo de colheita, tá? Para o trigo, se espera um pequeno aumento, tá? Nos estoques finais da safra 21-22, passando de 580 milhões para 581 milhões de bushels. Já eu vou traduzir todas essas expectativas do mercado
para milhões de toneladas. Vou trazer uma análise aí dos analistas internacionais para este relatório que sai amanhã. Vou te dar todos os horários e já esses números estarão disponíveis para você aqui no Notícias Agrícolas, já traduzidos em milhões de toneladas. Combinado assim? Então, não deixe de acompanhar. E vou deixar esse perfil para você seguir no Instagram, onde lá no link da bio também eu vou deixar o link para essa notícia das expectativas do mercado. Combinado assim? Então já segue esse perfil. Assim que terminar essa live, já segue o Jornalista da Soja. É mais um bracinho das nossas redes sociais. E ali a gente vai atualizando e concentrando as informações do mercado de grãos, política, economia. E eu tento sempre que possível fazer uma live de fechamento de mercado, tá? Quase todos os dias tem. Então, salvo dias que são muito agitados, de muita informação, tá? Então, segue esse perfil que já o link vai estar ali na nossa bio desse perfil, @jornalista da soja. Diego perguntando sobre a questão dos fertilizantes. Eu vou concluir aqui as expectativas para soja e milho e a gente passa para o mercado de fertilizantes. E eu vou responder a tua pergunta, tá bem? Vamos dar uma puxadinha aqui nas demais expectativas. Deixa eu ver se já temos. Deixa eu abrir aqui. Bom, vamos lá. Não, essas aqui são as vendas semanais. Hoje tem embarques semanais também, hein, pessoal? Não se esqueçam. Olha só. Para produção e produtividade de soja e milho, o que nós temos? Uma média esperada de produtividade para o milho nas expectativas do mercado, na média das expectativas dos analistas consultados, de 176,9 bushels por acre. 177 bushels por acre. No relatório de outubro, foram 176 bushels e meio, tá? Então, aumento na produtividade de milho é esperado. Para soja, a mesma correção, de 51 bushels e meio para 51,9 ou 52 bushels por acre. Então, também se espera um aumento na produtividade de soja. Então, produtividade de soja e milho para cima, na expectativa do mercado, no relatório mensal de oferta e demanda de amanhã do USDA, tá? Produção de milho, a safra de milho, 15 bilhões e 19 milhões de bushels foi o número de dezembro. Outubro. Para novembro, o número esperado, 15 bilhões e 50 milhões de bushels. Então, temos um aumento aí considerável. Para soja, tivemos uma produção estimada em 4 bilhões 448 milhões de bushels em outubro. Para amanhã, o que se espera? Um número em média de 4 bilhões 484 milhões de bushels. Então, também um aumento aí na casa de 80 milhões. 80 milhões de bushels para o milho, para a soja e 30 milhões aí para o milho, tá? Então, é um aumento substancial, é um número que a gente vai ter que depois observar o intervalo aí das expectativas e observar se esses números que saem amanhã chegarão dentro, acima ou abaixo das expectativas. É assim que o mercado se baseia em dia de relatório do USDA, tá? Volto a dizer, todos esses números vou traduzir para milhões de toneladas e já tem disponível para você no noticiasagricolas.com.br. E parte dessa lateralidade que vocês observam hoje na Bolsa de Chicago, cotações subindo meio ponto, caindo meio ponto, parte disso se deve justamente à cautela na espera por esses números, tá bem? Na soja, soma-se a isso o ritmo de plantio aqui no Brasil muito forte e já conhecido, a possibilidade de uma menor área nos Estados Unidos ajudando a equilibrar o mercado ali quando o assunto é oferta, a conclusão da colheita americana, isso vale para soja e para milho, e também a demanda mais lenta da China. Vou dar uns números aqui importantes para a gente seguir a nossa discussão. Os dados divulgados nesta segunda-feira pela Administração Geral das Alfândegas da China mostra que as importações chinesas no acumulado de 2021, janeiro a outubro, somaram 79,08 milhões de toneladas. Isso é 5% menor do que no mesmo período do ano passado, nos mesmos primeiros 10 meses de 2020. As importações de soja de outubro foram de 5,1 milhões de toneladas. Isso é 41% menor na comparação anual também, ou seja, em relação a outubro de 2020. Então, essa demanda mais lenta, mais da mão para a boca da China, ela também
tem esse reflexo, portanto, de pressão sobre Chicago. Mais do que isso, não se esqueçam que a competição Brasil-Estados Unidos está bastante acirrada. A China continuou comprando soja aqui no Brasil, temos uma soja mais competitiva para os chineses e tudo isso pesa também sobre o mercado futuro norte-americano. Vamos dar uma olhadinha como ficaram os negócios na bolsa de Dalian. Farelo hoje caindo em Dalian, na bolsa chinesa. Óleo de soja caindo em Dalian, milho subindo, tá? Minério de ferro também em queda, 0,6% de baixa para o minério de ferro, portanto, na bolsa chinesa nesta segunda-feira, tá bem? Então vamos olhar a movimentação da China. Hoje nós tínhamos farelo e óleo de soja em leves altas também na Bolsa de Chicago, que ajuda a dar certo suporte, mas o mercado vai acompanhando todos esses detalhes. Às 18 horas, horário de Brasília, temos o fechamento do acompanhamento de safras, como sai todas as segundas-feiras pelo USDA. Vamos ver o índice de colheita tanto da soja quanto do milho. E 13 horas, horário de Brasília, temos os embarques semanais de grãos também a ser reportado pelo USDA. Vejam que passamos aí uma hora a mais, porque terminou o horário de verão lá nos Estados Unidos. Então, atenção, porque o horário de fechamento dos negócios na Bolsa Americana, portanto, passa a ser 16 horas e 20, horário de Brasília, 4h20 da tarde, tá bem? Então, anota aí já na tua... Bota um post-it no teu computador e coloca lá. Fechamento de Chicago passa a ser 4h20, tá bom? Uma hora pra frente. Bom, o Diego me pergunta, China e Rússia restringindo a exportação de fertilizante para 2022. O impacto será significativo? Diego, não será só significativo, como já é muito severo, né? Os preços dos fertilizantes seguem subindo agressivamente aqui no Brasil e no mercado como um todo. Nós temos grandes preocupações dos produtores no mundo todo diante dessas altas em fazer uma otimização da utilização dos seus recursos. Todos os grupos de fertilizantes vêm registrando altas muito fortes, então a gente destaca a ureia, os nitrogenados, os fosfatados, MAP, DAP, tá tudo subindo muito forte. O cloreto de potássio também tá, disparado. Esse é um dos que mais chama atenção, talvez seja o que mais subiu. Mas, lembrando que nas restrições da Rússia, que começam a valer em dezembro, e a medida vai ter validade por 6 meses, o cloreto de potássio não está incluso nessas restrições, tá? Nós demos ali a lista de todos os produtos que estão sinalizados ali pelo governo russo, medida que já foi confirmada pelo primeiro-ministro, né? A partir de dezembro, portanto, cotas para exportação de uma série de fertilizantes, mas o cloreto de potássio, o KCl, não está incluso nessa lista. Mas o impacto sim é significativo. Volto a dizer, não só será como já tem sido, nós fizemos várias notícias aqui sobre isso. Eu vou buscar a nossa última aqui para você já ficar por dentro de tudo, tá? Diego e amigos. Deixa eu buscar aqui. Vou colocar aqui o caminho para vocês seguirem e o título da notícia, tá? Foi a última matéria que a gente fez com um levantamento completo. Mais do que isso, nós fizemos uma entrevista bastante importante com o Leandro Zancanaro na última quinta-feira, dando orientações para você, produtor, que já está pensando em reduzir a sua adubação na safra 2022-23. Teve uma outra pessoa que me perguntou aqui também sobre essas informações, né? E eu vou deixar, portanto, esse caminho para vocês aqui. Nessa notícia, pessoal, tem uma série de outros links, inclusive a lista da Rússia, viu, Diego? Dos produtos que estão ali cotados para terem uma exportação limitada, né? Mais restrita. E, portanto, vale a pena vocês acompanharem este relatório, essa matéria que eu fiz, porque a gente tem ali todos os links também para as outras matérias que nós já fizemos aqui também, porque nós temos ali os nossos repórteres todos trazendo essas análises, cada um para o seu setor. Então a Virgínia está cuidando disso para o café, para a fruticultura, o Jonathan Simeão trouxe já uma pesquisa com os canavicultores, mostrando que eles estão pensando, planejando a redução da sua utilização de fertilizantes. Então, tudo isso está sendo bastante acompanhado aqui pelo Notícias Agrícolas, tá? O caminho para alcançar essa notícia é bastante simples. Vai lá no nosso menu, tá? Vou deixar tudo aqui explicadinho, menu Notícias, Agronegócio,
e vai buscar por esse título que eu vou deixar aqui para vocês, ó. Vocês podem fazer a busca, né? A gente tem um campo de busca. Essa matéria foi divulgada, quer ver que dia? Na quinta-feira, se eu não me engano, no dia 4 de novembro, tá? Então, ela ainda é bastante atual e hoje a gente vai continuar atualizando essa puxada aí nos preços dos fertilizantes. As sinalizações ali para a safra 2022-23, elas são bastante claras e bastante preocupantes também, naturalmente, tá bem? Vamos lá, deixa eu ver aqui se eu consigo responder mais perguntas, né? A Áurea me perguntando sobre o mercado do trigo. Bom, o que nós temos? Nós temos também preços bastante sustentados aqui. O cenário de fundamentos para o trigo também é bastante forte. Viu, Áurea? No mercado internacional, inclusive, semana passada foi dia de rally, renovação de máximas em 12, 13 anos. No feriado do dia 2 de novembro, os preços bateram nas suas máximas em 13 anos na Bolsa de Chicago. Nas outras bolsas também, nós temos uma preocupação com a próxima safra, porque o leste europeu deve diminuir a sua área. Nós tivemos perda de produção, quebra de safra em importantes regiões produtoras do mundo, né, por conta de adversidades climáticas. A gente está falando de Rússia, do leste europeu, outros países da Europa, estamos falando de Canadá. Então, isso traz uma preocupação. E aqui no Brasil, o que a gente veio a observar foi um reflexo disso, né? Então, os preços aqui também vinham encontrando esse suporte para os fundamentos. Vamos ver o último indicativo do CPEA aqui para o mercado de trigo. Vamos ver como é que fechou. Fora a questão cambial, que também ajuda na formação das cotações, né? Na última sexta-feira, como é que ficaram os preços médios, indicador CPEA? Paraná, R$ 1.598,73 por tonelada, uma leve baixa de 0,14%. O Rio Grande do Sul, R$ 1.504,12, uma baixa de 0,52%. Quando a gente olha, vou ver se eu puxo para você também a última análise do CPEA, também bastante importante para você entender qual é esse momento. Bom, na última quinta-feira, veja só a notícia. Trigo chega à reta final da colheita no Paraná com preços em alta. Como eu falei, temos aí um momento de preços sustentados para o nosso mercado aqui no Brasil. E olha só o que disse o CPEA também na última quarta-feira. Os preços do trigo seguem firmes no Brasil, principalmente no mercado de lotes, devido ao dólar bastante valorizado frente ao real. Além disso, os valores no mercado internacional continuam elevados. Em relação à liquidez, segundo o CPEA, as negociações não acontecem em forma tão intensa, com produtores armazenando o cereal de melhor qualidade. A expectativa é negociar no primeiro semestre de 2022, quando sazonalmente os preços ficam acima da média anual, as últimas informações do CPEA. Tá bem, Áurea? Então, espero ter respondido pelo menos parte da sua pergunta aí com essas informações, tá bem? Os problemas na soja argentina podem impactar os preços? Cássio, podem impactar os preços caso eles venham a se confirmar. Está prevista a menor área de soja em 15 anos na Argentina. Se confirmando, vai ter impacto no mercado de farelo, de óleo. É um mercado importantíssimo, né? A China é a maior exportadora global de farelo e de óleo de soja. Então, ela pode sim ter um impacto sobre os preços, mas esses problemas todos, eles precisam vir a se confirmar, né? Então, vamos acompanhar. Vamos lá. Qual o valor médio do milho hoje? Danilo, eu vou te abrir aqui a cotação do CPEA, tá? Mas lembrando que ele tá oscilando demais e tá respondendo muito às suas condições ali de oferta e demanda regionais, tá? Principalmente no caso do milho, mais até do que a soja. Vamos abrir aqui o último preço, tá? Média CPEA, indicador CPEA, R$ 86,61. Na última sexta-feira fechou com uma alta de 0,24%, tá bem? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A Letícia tá também me ajudando a responder aqui o pessoal, né? Tem previsão de baixa nos insumos para plantio de maio de 2022? Não, Danilo, não. O plantio maio de 2022, naturalmente, vai plantar safrinha, né? Ou algodão, né? Tem produtores aqui que fazem a segunda safra, fazem com algodão. Pessoal, não tem projeção de baixa nos preços dos fertilizantes, porque os fundamentos para os preços são muito agressivos e muito sólidos.
alta no petróleo, alta no gás natural, problemas geopolíticos na Bielorrússia, tem problema de oferta de matéria-prima para fazer fertilizante, então não há no horizonte um fator que venha a pressionar os preços dos fertilizantes de forma que eles baixem muito agressivamente. Eles podem se ajustar a alguma situação, mas cair o preço do fertilizante, segundo os especialistas, tá? Eu não sou especialista, eu sou só a mensageira das análises, elas não sinalizam baixa nos preços dos fertilizantes, tá bem? Até eu sugiro que vocês acompanhem essa notícia que eu postei aqui, o título e o caminho para vocês, tá bem? Quais as novidades sobre o mercado do boi? Renato trouxe bastante informações ali no comecinho da nossa live, tá? Cáceres, Mato Grosso, ao vivo com vocês. Obrigada, José. Com todo este cenário, qual o impacto nos valores da terra no Centro-Oeste? Pois é, a gente tá aqui levantando essas informações, viu, pessoal? Da OF Imobiliária. A gente vai trazer mais informações sobre isso, mas a terra tá se valorizando, tá? A gente tá acompanhando. Deixa eu ver se eu consigo responder mais algumas coisas aqui. Deixa eu dar uma olhadinha no YouTube. Vamos lá. Oi, Carla, bom dia. Sou o Sidney de Reserva. Boa semana. Boa semana pro senhor também, Sidney. Queria saber como tá o suíno aqui no Paraná. Vamos falar sobre isso. O Antônio, bom dia, Carla. Bom dia a todos. Bom dia, Antônio. O Minoro sempre conosco também. Bom dia. Aqui o Cássio Machado, milho no norte, R$83. Norte do Brasil ou norte de algum estado? Diga lá, Cássio, onde é que estão esses preços de milho? Por favor, R$83. Bem próximo da média do CPEA, né? 86,61. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a questão climática? 8h59, para a gente já terminar o nosso Bom Dia Agronegócio. Segundo informações da Clima Tempo, senhoras e senhores, nós temos aí a possibilidade de chuvas intensas no Centro-Oeste e no Sudeste. Olha só. Perdão, mas é isso, nós tivemos aí um novembro, né, com essa chegada de um corredor de umidade bastante forte, e nós temos a possibilidade, de fato, de ter uma semana de tempo instável, com alerta de temporais em São Paulo. Olha só o que diz a Clima Tempo. A circulação dos ventos, associada ao avanço de uma frente fria e a zona de convergência do Atlântico Sul, a famosa ZACAS, né? Provocam chuva e queda na temperatura do estado, tá? Então nós temos aí uma semana de tempo instável aqui para o estado de São Paulo e esse alerta de chuvas, como eu falei, de temporais em grande parte do Brasil. Segundo as informações da Clima Tempo, a chuva vai ser persistente e volumosa em áreas do Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste do Brasil, tá? Fica então fora dessa previsão, né, a região sul. Então são as outras quatro, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, com alerta para temporais, tá bem? Então estamos de olho e já a Virgínia Alves, nossa especialista em clima, chega com as informações completinhas da previsão do tempo, tá bem? Estamos aí de olho, tá certo? Pessoal, aquilo que eu não consegui responder agora, vou respondendo para vocês nas próximas edições do nosso Bom Dia Agro, tá? Assim, olha só, o Cássio complementando aqui a informação para nós. R$83 o milho no norte do Rio Grande do Sul, tá bem? Bom, para fechar, vamos dar uma olhadinha nas nossas notícias desta segunda-feira? Vamos ver o que já é informação aqui no nosso noticiasagricolas.com.br. Vamos dar uma olhadinha. Minério de ferro se recupera, mas fica abaixo de $100 por tonelada, com fraca demanda da China. Pelo CPEA, frutas, maçã. Novembro começa com leve melhora no comércio. Melão. Cotações do amarelo e pele de sapo seguem caindo, já é um movimento aí observado nas últimas semanas. Manga, tome se valoriza por mais uma semana no Vale. Tomate, mercado segue com pouca mudança na semana, tá?
Petróleo. Infraestrutura nos Estados Unidos e exportações chinesas em alta elevam óleo em mais de 1%. Os preços hoje estão subindo mais de 1%, Brent e WTI. Também pelo CPEA, banana, procura por nanica aumenta no Vale do Ribeira. Cebola, cotações de São Paulo aumentam novamente com o atraso da safra do Sul. Cenoura, maior oferta reflete em leve queda dos preços. Pessoal, todas essas notícias de hortifruti, política, economia, os outros mercados que não comentamos aqui, tá tudo no noticiasagricolas.com.br. É só clicar ali na nossa aba Notícias. Ali você tem a concentração das principais notícias do dia, tá? Importações de carne pela China caíram para baixa em 20 meses em outubro, tá? Olha só, mercados de açúcar e soja já abertos para você por aqui. Inflação alta na zona do euro é temporária, diz o economista-chefe do Banco Central Europeu, certo? IGPDI tem alta de 1,6% em outubro, segundo a FGV. Importação de minério de ferro pela China recua pelo segundo mês com menor demanda. Ações da China fecham em alta com dados fortes de exportações. Então, a balança comercial da China nesse mês de outubro melhora nas exportações e importações mais contraídas. Volto a dizer, essas informações já estão disponíveis para você aqui no Notícias Agrícolas, tá certo? A Jana me perguntando sobre o petróleo. Pode comentar novamente? Posso, com certeza. Vamos lá, Jana. Vou deixar para você também o título aqui, tá? Dessas informações, ó, já disponíveis também no Notícias Agrícolas, matéria de Jonathan Simeão, que acompanha de perto mercado de energias também, tá bem? Vou deixar para você aqui, ó, Jana, e aí eu vou comentar aqui o que nós temos hoje, tá? Vamos abrir aqui as cotações para você. Menu Notícias, petróleo, tá? Todo dia, viu, Jana? Tem informações aqui sobre este mercado. Vamos abrir aqui as cotações. Vou te dar a cotação da hora, tá? WTI sobe agora, intensificando as altas, tanto WTI quanto Brent. O WTI sobe 1,7% e sobe mais forte porque é um reflexo mais da realidade norte-americana, né? É o petróleo texano. E o Brent, 1,4% de ganho, 83 dólares e 91 centos por barril. Veja o que nos diz já o Jonathan Simeão nesta manhã de segunda-feira, Jana e amigos. Os preços do petróleo no cenário internacional operam com altas de mais de 1% nesta manhã de segunda-feira. O suporte vem após a aprovação de um novo programa de infraestrutura nos Estados Unidos, além das exportações chinesas aquecidas, segundo informações que partem da agência internacional Reuters. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou no final de semana a aprovação pelo Congresso de um projeto de infraestrutura de $1 trilhão, o que pode impulsionar o crescimento e a demanda por combustível no mundo. Além disso, o mercado acompanha o aquecimento das exportações chinesas em outubro, inclusive acima das expectativas do mercado, impulsionadas pelo aumento da demanda global antes da temporada de férias de inverno e as melhorias na cadeia de abastecimento atingidas pelo coronavírus. Abre aspas para analista da PVM Oil Associates. O crescimento impressionante nas exportações e importações chinesas de outubro implica que a saúde da segunda maior economia do mundo está se recuperando, diz a analista do mercado de combustíveis, tá certo? Então, atenção a essas informações, Jana e amigos. Robertinha nos pergunta sobre os casos de Covid na China. Olha só, Robertinha, sua pergunta é ótima. A China está com política de tolerância zero com Covid-19, né? Então, a gente não tem grandes novidades sobre isso, mas a gente vai precisar entender como é que vai ficar a evolução dos casos por lá. Nós sabemos que a China vem lutando contra a variante Delta, sofrendo bastante por conta disso e ameaçando aquela migração intensa do feriado do Ano Novo Lunar em 2022. Temos trazido informações sobre isso, até onde sabemos. Volto a dizer, continuam lutando contra a variante Delta e a sua agressividade quando o assunto é transmissão, é muito rápido, o índice de transmissão da variante Delta. Isso tudo impacta naturalmente no andamento da China, mas me parece que as coisas estão voltando
a serem menos agressivas. A normalidade, ainda estamos distantes. Parece, né, quando você olha as coisas acontecendo, parece que a gente acabou a pandemia. Não acabou, viu, pessoal? Pelo amor de Deus, a pandemia segue. Você só precisa ter cautela na hora de botar o pé pra fora de casa, tá bem? Pelo amor de Deus, que a pandemia não acabou. Não é pra ficar preso dentro de casa, é pra vida seguir, mas com bastante responsabilidade, tá bom? No Brasil, nós registramos aí no último, se eu não me engano, foi no último domingo, 59 mortes por Covid-19, tá? Graças a Deus, um número nada comparado, né, ao que a gente observou quando chegamos a bater 4 mil mortes por dia. Mas são 59 pessoas que se foram, né? Então, tenha responsabilidade. Fechado? Bom, senhoras e senhores, 9 horas, 7 minutos pelo horário oficial de Brasília. A gente fica por aqui com essa nossa edição do Bom Dia Agronegócio, mas a nossa programação continua e tá só começando, né? Aqui no noticiasagricolas.com.br. O pessoal tá comentando aqui, pedindo informações sobre o boi gordo e tudo mais. Pessoal, falei bastante sobre o boi gordo hoje no comecinho da nossa live. Esse conteúdo vai ficar salvo no Instagram, lá no nosso feed, já tá disponível a live completinha. No YouTube, a gente tem uma playlist com todas as edições do Bom Dia Agro, lá no canal do Notícias Agrícolas, Notícias Agrícolas Oficial. Então, se você está nos acompanhando pelo YouTube, pelo Instagram e depois quer checar o YouTube, é Notícias Agrícolas Oficial, tá bem? E aí a gente vai trazendo essas informações para você ao longo do dia. Hoje tem informações sobre a previsão climática, tem entrevista ao vivo com o time do INMET, tem boi gordo, tem realidades da safra, tem soja. Então fique de olho, que tem muita informação para chegar para você nesta segunda-feira, 8 de novembro de 2021, tá certo? 9 horas, 8 minutos. Boa segunda-feira pra ti, boa semana, que seja produtiva, de muito trabalho. A gente volta a se encontrar amanhã, tá certo? Até lá.